Bom, naquela época estamos falando do quê? Do período colonial. Então não existia outros espaços em que as pessoas pudessem ir, passear, se encontrar, conversar, fazer suas festas, suas festividades, ter espaços de feiras livres. Não existiam shoppings naquela época, então os largos, eles surgiram com essa função. E sempre em frente às igrejas, porque as pessoas iam às missas, terminavam as missas, se encontravam na frente dos largos para conversar, para socializar, para acontecer as festividades que normalmente são ligadas às igrejas. Algumas feiras livres aconteciam também nos largos. Lá na Basílica de Nazaré, logo no surgimento da Igreja de Nazaré, o Largo de Nazaré, ele surgiu com uma feira livre que começou a ocorrer ali naquela área. Então, eles tinham essa função. Por isso que normalmente a gente vê uma igreja, procura um largo, deve ter em algum lugar. E assim como essa igreja, como a próxima que a gente vai falar, e as outras que tem aqui em Belém, os largos eles vão ter essa marca portuguesa. O nome, a nomenclatura é portuguesa, então vai ter essa marca. Aqui onde nós estamos, e mais uma coisa, assim como a igreja ela mostrava a expansão da cidade, como a gente pode perceber, aqui a gente tem a Igreja de Santana, Igreja do Rosário. Indo para a Cidade Velha, São João, Carmo, elas fazem o quê? Um arco. E assim, na frente também a gente tem os largos ou as praças, que vão fazer esse arco, que vão mostrar a expansão da cidade, que vão mostrar esses espaços que as pessoas tinham para frequentar, para socializar. Bom, aqui no Largo de Santana, nós temos esse monumento. O que a gente consegue observar nesse monumento? Nós temos o quê? Um padre e quem sabe falar? Um índio. E aí, o índio, muito bem lembrado, o índio Tupinambá, que era dessa região. O índio, esse monumento mostra justamente a domesticação dos indígenas, que a igreja fazia. A igreja não veio para cá apenas com a função de levar as pessoas o conhecimento de Jesus e a história. Não, veio também com a função de domesticar o povo que estava aqui. Quem eram? Os indígenas. Então eles vieram na política da cruz e espada, junto com o Estado, junto com o poder militar, para dominar esse território. E a igreja dominava quem estava dentro, que eram os indígenas, e os militares tinham o poder de controlar quem vinha de fora, quem eram os estrangeiros, holandeses, não só ingleses, franceses, e ela tinha essa função. E esse monumento mostra justamente isso: o padre acima do índio, e o índio como se fosse obedecendo o padre. Observe como o rosto do padre mostra justamente isso, e nem olhar direto ao indígena ele está olhando. E o indígena está na posição abaixada, inferior ao padre. Bom, o Largo de Santana, ele já foi um largo ajardinado, ele já teve gradis aqui, mas que com a presença forte do comércio, houve outras políticas de restauração do largo, em que fizeram o calçamento e retiraram os jardins que estavam aqui, a jardinagem que foi feita, e os gradis também. Bom, essa foi a fala sobre o Largo de Santana, que eu gostaria de falar. Deixa eu dar colaboração aqui, rapidinho. Primeiro que isso aqui é o Largo de Santana, mas hoje ele não tem esse nome, só que ninguém sabe o nome da praça. Tá? Tão forte é essa questão do largo na cabeça, no imaginário de Santana. Há muito tempo ela chama Praça Maranhão, tá? E as pessoas não têm essa referência, etc. Pouca gente sabe, na verdade, mas o Círio de Nazaré passava por aqui. Tá? Tem uma foto, tem um registro feito a partir da igreja. Nós estamos falando aí início do século XX, 1903, 1904, mais ou menos. Tem essa foto, então, tipo assim, ele passava realmente. E ele passava, na verdade, ele vinha da Sé e passava na Ruela Pequena. Por que ele passava por aqui, por exemplo, e não passava por lá? Porque lá era alagado. Tá? Quando você fala no Boulevard, na verdade, tanto que a história da corda, ela tem a ver com choveu, alagou, encalhou lá a berlinda e puxaram a corda, que vem a questão da tradição da corda. Então, o Círio passava por aqui, isso também era uma questão extremamente importante. Aqui atrás, gente,
é um prédio da prefeitura também, tá? Esse prédio chama Cosmorama, era uma empresa provavelmente de vidros, tá? E que se não tivesse essa utilização da prefeitura, dificilmente estaria pelo menos pintado, tá? Lá dentro você ainda tem elementos, pé direito alto, alguns elementos da época. Já tem um elevador aqui na ponta, etc. Mas pelo menos ele está íntegro em relação à sua constituição. A gente não vê porque ele é contra-fluxo, tá? Então a gente vem andando por aqui, tá? E você não vê o prédio, mas é um prédio extremamente bonito nesse sentido. Em relação à questão desses jardins que ela falou, eu acho na verdade que eu acho que é pensar pequeno, né? Porque, por exemplo, você imagina se isso realmente fosse um jardim, se isso tivesse algum equipamento público que permitisse que as famílias viessem para cá e etc. E não fosse tratada como uma praça do comércio. A praça do comércio tem que ser dura, tem que ser fria, não precisa ter verde, não pode ter um gradil, não pode ter um banco para as pessoas sentarem, algum tipo de atividade. Eu acho que é uma maneira errada de ver a cidade. Aí isso acaba contribuindo para que a utilização fique limitada aos frequentadores da região do comércio, tá? E efetivamente distante, as pessoas não vêm para cá. Eu queria que vocês olhassem para cá, para trás, tá? Esse espaço Palmeira, na verdade essa foi um dos maiores ícones de Belém durante mais ou menos 80 anos. Aí funcionava a fábrica Palmeira, tá? Nós estamos falando aí num prédio, o primeiro prédio na verdade tinha 2 andares, depois esse prédio aí tinha 3, 4 andares, eles fabricavam de tudo, tá? Era biscoito, era macarrão, era pão, era bolo, tudo relacionado à questão do trigo. Era uma indústria, na verdade, que ganhou inclusive prêmios na Europa por causa da qualidade de seus produtos, tá? Tem uma associação, na verdade, em relação à questão da Palmeira, que dizem que a maior parte das indústrias do Pará faliu com Belém e Brasília, tá? Porque, na verdade, elas não tinham escala para fazer preço. Quando a Belém Brasília veio e facilitou a questão do transporte da indústria do sul, do sudeste, que conseguia vender para o Brasil inteiro, eles não conseguiram competir a nível de valores, de preço, etc. E a coisa acabou se perdendo. A Palmeira foi demolida, tá? Tinha um projeto de fazer um shopping center aí, ficou um tempão com uma marca, com uma cicatriz na cidade, que era o Buraco da Palmeira, tá? E virou aí um shopping popular improvisado, na verdade muito mal utilizado. No outro canto da Palmeira, você vai ter o reservatório Paz de Andrade, tá? Quem não conhece, era uma estrutura muito parecida com a Torre Eiffel, tá? Ela veio aqui, na verdade, era muito mais sofisticado do que aquela caixa d'água lá de São Brás, tá? Eram 3 caixas d'água e elas eram sustentadas por uma arquitetura de ferro que ela lembra muito a questão da Torre Eiffel. Inclusive tinha um mirante que você conseguia ver a cidade nessa época. Você tinha visão, por exemplo, do Teatro da Paz, etc. Qual é o problema? Ela nunca funcionou, tá? Por quê? Porque o governante quis fazer uma coisa linda e maravilhosa, só esqueceu dos dados técnicos para puxar água, Então, na verdade, era um grande mico que ficou aí, que se fosse pelo menos para turismo, talvez tivesse que ter sido mantido, mas foi vendido como ferro velho. O portão do reservatório Paz de Carvalho é o portão que está hoje lá no Parque da Residência, tá bom? Quando o Salomão falou assim, explicou, né, sobre o uso dessas praças, como que seria pensar estratégias para organizar as praças no comércio, para que todas as pessoas usem, para que seja um uso mais democrático, é pensar também quem está pensando essas políticas de ordenamento dessas praças da cidade. Né? A gente vem para o bairro da Campina falar sobre as praças do bairro da Campina. Como que a gente vai imaginar em usar uma praça no bairro da Campina? Sendo que quando a gente pensa, normalmente a gente pensa pelo aspecto comercial, de passagem mesmo, tem as praças como local de passagem. Claro que a gente vai ter praças icônicas, como a Praça da República, a Praça das Sereias, né? Mas a gente também vai ter essas pequenas praças, como por exemplo a gente acabou de passar da Praça Barão do Guajará, né? Que hoje é uma praça utilizada pelos camelôs, né? Pelos vendedores ambulantes. Então, que tipo de uso, os usos vão se dar tanto por meio de políticas públicas pensadas pelo Estado, mas também por meio de iniciativas da sociedade civil organizada, que é a gente aqui vivenciando esses espaços, né? Então, só querendo frisar alguns pontos que o Salomão colocou,
e fala também que essas contribuições são essenciais para o crescimento do roteiro, para a divulgação do conhecimento, para o uso democrático do conhecimento, e são sempre bem-vindas aqui. O microfone está aberto para todo mundo.